Olá, como vai? Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje o nosso papo é disciplina espiritual, especificamente sobre o tema oração. E a pergunta que eu quero responder e que você me fez é esta: sou cristão, mas não consigo ter uma vida de oração. O que fazer? Não sai daí que nós vamos tentar te ajudar nesse assunto. No vídeo passado, nós introduzimos o estudo das disciplinas espirituais e falamos o quanto elas são importantes para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Hoje vamos iniciar então a estudar cada disciplina individualmente, iniciando por esta que talvez seja a principal, a base de todas as disciplinas espirituais, que é a disciplina da oração. Isso mesmo, a oração é fundamental na vida cristã. E a vida cristã é baseada na palavra de Deus. E a Bíblia é um livro que fala de oração. A Bíblia tem oração do Antigo ao Novo Testamento. A Bíblia traz o nosso Mestre, Jesus Cristo, praticando oração e ensinando oração. A Bíblia traz o seu principal escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, dedicando muito tempo para falar sobre oração. E a Bíblia nos convida a não somente orar, mas ter uma vida de oração. Na verdade, não é um convite, na verdade é uma ordem. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo de número 17, temos a seguinte recomendação: orai sem cessar. Ou seja, a Bíblia não nos convida para termos momentos de oração, mas para termos uma vida de oração. Mas como podemos desenvolver então uma vida de oração se a gente tenta e não consegue, se a gente se esforça e não consegue? A primeira coisa que eu preciso entender é que a oração é uma necessidade. A oração é uma obrigação de todo crente. O Mestre Jesus, quando conversou com seus discípulos sobre a oração, isso está registrado em Lucas, no capítulo 18, o Mestre fala que a oração é um dever de todo crente, e que todo crente deve orar constantemente e não desanimar. E aí ele conta aquela parábola do juiz iníquo que você conhece muito bem. Além disso, nós temos outros exemplos na Bíblia Sagrada, como por exemplo Efésios capítulo 6, versículo 18, em que o apóstolo Paulo dá outra recomendação dizendo: orando em todo o tempo. Ou seja, a ideia é de que o crente viva uma vida de oração. Na verdade, na oração eu me comunico com Deus, na oração eu busco relacionamento, na oração eu então entendo que Deus está trabalhando na minha vida. O assunto é tão importante que John Bunyan, o autor de O Peregrino, disse o seguinte: jamais serás um cristão se não fores uma pessoa de oração. Isso mesmo, não existe a palavra cristã dissociada da palavra oração. Oração faz parte da vida do crente. Por que então que eu não consigo ter uma vida de oração? Talvez eu me pergunte, talvez você se pergunte nesse momento. Eu quero te dar pelo menos 3 motivos por que você não consegue, por que eu não consigo ter uma vida de oração. Motivo número 1. Nós não sabemos o que é oração. Eu não sei o que é oração. Você não sabe o que é oração. Querido, oração é um instrumento poderoso usado por Deus para que o nosso coração possa ser trabalhado, para que as nossas atitudes possam ser moldadas e para que a nossa esperança possa ser vivificada. É pela oração que eu sou revestido, é pela oração que eu ganho mais intimidade no meu relacionamento com Deus. Então, na verdade, eu preciso entender que oração é algo essencial. Oração é ferramenta de Deus para a minha transformação espiritual. O segundo motivo pelo qual nós não conseguimos ter uma vida de oração é que nós não queremos de fato termos um bom relacionamento com Deus. Quando você está querendo fazer amizade com alguém, quando você está querendo conhecer melhor alguém, quando você está querendo se relacionar melhor com alguém, o que você procura fazer? Você não conversa com essa pessoa?
Da mesma maneira é para com Deus. Se eu quero melhorar o meu relacionamento com Deus, eu preciso conversar com Ele. E lembro que a oração não é apenas falar, mas é conversar com Deus, é expressar toda a minha fé por meio de palavras e ao mesmo tempo ouvir a voz de Deus no meu espírito, acalmando a minha alma, acalmando os meus pensamentos e transformando a minha vida. E o terceiro motivo pelo qual nós não conseguimos ter uma vida de oração é que nós somos indisciplinados. Eu sou indisciplinado, você é indisciplinado. Isso mesmo, porque nós não podemos dissociar vida de oração sem uma vida disciplinada. Porque na desculpa que nós podemos orar em qualquer lugar, que nós temos que orar em todo o tempo, nós não separamos o momento de oração. E por esse motivo nós acabamos por não orar. Então isso é importante que você saiba. Eu preciso ser disciplinado para eu ter uma vida de oração. O pastor Hernandes Dias Lopes, juntamente com o pastor Arival Casimiro, no livro Aprendendo a Orar com Quem Ora, trazem uma frase muito interessante que eu queria compartilhar com você. Não há poder sem oração, não há unção do Espírito sem oração, não há avivamento sem oração, nenhuma obra importante de Deus é feita sem oração. Então entenda, você precisa de oração, você precisa ter uma vida de oração. E aí talvez agora você me fale, tudo bem, pastor Ednei, eu entendi que eu preciso orar. Eu agora também tenho a consciência dos motivos pelos quais eu não tenho uma vida de oração. Mas como se deve orar? Querida, essa é uma pergunta que rotineiramente nos gabinetes, em conversas, todo pastor recebe. E eu quero te responder como costumo fazê-lo. Em se tratando de oração, não importa tanto a forma, mas o que importa é o fazer com o coração sincero. Mas didaticamente, nós costumamos te apresentar o seguinte: nós oramos ao Deus Pai, no nome de Jesus, não como se fosse um mantra, mas na autoridade de Jesus Cristo, sob a intercessão do Espírito Santo de Deus. No entanto, ela tem que vir acompanhada de um coração sincero. Então vamos recapitular. Como nós oramos? Nós oramos ao Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, sob a intercessão do Espírito Santo, e esta oração ela parte de um coração sincero diante de Deus. Vamos lá, não poderia acabar esse bate-papo com você aqui sem te dar dicas práticas de como cultivar o hábito da oração. Nós aprendemos que a nossa vida é baseada em rotinas e as rotinas cultivam bons ou maus hábitos e que nós, quando praticamos as disciplinas espirituais, nós acabamos por cultivar bons hábitos e um bom hábito chama outro bom hábito, como a palavra de Deus afirma, um abismo chama outro abismo. A primeira dica que eu quero dar para você é a seguinte: lembra do planejamento? Isso mesmo, não esquece do teu planejamento diário. Então vai fazer o planejamento do dia seguinte, já separa um momento para a oração. Isso mesmo, separe um momento para a oração no seu planejamento. Segunda dica: comece com orações curtas, mas diárias. Isso mesmo, para você cultivar o hábito de orar regularmente. Então você não se preocupa com orações longas, orações complexas. Não. Comece com orações curtas. Comece praticando oração. Não tem problema, não é questão do quanto falar, mas é a questão de falar com Deus e ter o hábito de orar, de se aproximar do Senhor por meio da oração. Terceira dica: geralmente uma dificuldade que as pessoas têm no início da vida de oração é não saber o que falar ou faltar palavras para orar. Então, uma dica que eu sempre digo é: ore a Bíblia. Isso mesmo, ore a Bíblia. Comece lá com os Salmos, vai orando a palavra, lê o Salmo 23, o Salmo 91, começa orando a palavra. Pega a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Você vai vendo as grandes orações da Bíblia e você vai começar a tua vida de oração repetindo essas orações. Não tem problema nenhum. Isso é uma dica importante para você começar a tua vida de oração. Quarta dica: agradeça, seja grato. Todos nós podemos não saber o que pedir, mas você vai começar a tua oração, agradece pela vida,
Agradece pelo privilégio de ser filho de Deus. Agradece pelo privilégio de estar vivo e poder orar a um Deus todo-poderoso. Comece agradecendo, sede agradecidos, a palavra de Deus fala, em tudo sejam conhecidas as vossas petições por meio das orações e ações de graça. Ensina a palavra de Deus. Então, não esqueça, tenha um coração agradecido em primeiro lugar. Comece suas orações agradecendo, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. E a quinta e última dica que eu queria dar para você é: tenha uma lista de oração. Isso mesmo, uma lista de pedidos, uma lista de agradecimentos, uma lista contendo o nome das pessoas pelas quais você quer orar. Você quer dedicar um momento de oração. Eu tenho a certeza absoluta que você vai mudar a forma como você enxerga a oração. E depois você vai perceber que aqueles objetos de oração, aquela tua lista vai mudando, porque você vai vendo o que Deus vai fazer na tua vida. Não esqueça, a oração é fundamental. A oração é a base das disciplinas cristãs. Não existe cristão sem oração. Não existe cristianismo sem uma vida pautada em oração. O nosso Mestre Jesus, ele orava ao Pai, ele se humilhava ao Senhor. Oração é expressão de fé. Eu sempre digo, quer saber no que uma pessoa acredita? Ouça a oração dela. Isso mesmo, na oração nós expressamos aquilo no que realmente nós acreditamos. Então o convite que eu faço para você: exercite as disciplinas espirituais. Planeje o seu dia, separe um momento para a oração e cultive o bom hábito da oração. Quem sabe daqui a alguns dias você vai escrever dizendo: pastor, eu melhorei na minha vida de oração. E eu oro para que realmente isso aconteça, que você realmente melhore na sua vida de oração. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua vida. Eu espero que tenha sido bênção. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família. E não esqueça, ame a palavra de Deus.